Vamos fazer agora a questão número 9 da prova de matemática do Colégio Militar do Rio de Janeiro do concurso 2021. O que o enunciado dessa questão fala? Considera as funções reais de variáveis reais f de x igual a x mais 3 e g de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. O gráfico de g corta o eixo das abscissas nos pontos A e B. Os gráficos de f e g se intersectam nos pontos C e D. A área do quadrilátero de vértice ABC e D é igual a... Bem, vamos entender o que o enunciado dessa questão está nos informando. Bem, observa que o enunciado está nos fornecendo duas funções. Uma do primeiro grau, f de x igual a x mais 3, e uma do segundo grau, g de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Está nos informando também que os pontos A e B são as abscissas e que os pontos C e D são pontos de interseções entre as funções f e g. Bem, a função f de x igual a x mais 3 é uma função do primeiro grau. Por ser uma função do primeiro grau, ela é uma reta, ou seja, essa reta aqui é a função do primeiro grau, é a função f de x. Por sua vez, a função g de x é uma função do segundo grau. A função do segundo grau é representada por essa parábola que eu coloquei em preto. Então, a função g de x é a parábola. Beleza. O enunciado está nos pedindo para que a gente calcule a área desse quadrilátero ABCD, que eu coloquei em vermelho. Bem, para que eu construa o gráfico da função do segundo grau, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar as raízes. Bem, para determinar as raízes de g de x, eu usei Bhaskara, ou seja, peguei a função do segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 3, e achei as raízes através de Bhaskara. Então vai ficar menos b, ou seja, 4, mais ou menos b ao quadrado, 16, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3, sobre 2a, que no caso o a é 1, aqui embaixo vai dar 2. Então, ó, o delta está dando 16 menos 12, então vai ficar 4 mais ou menos raiz de 4, que no caso é 2, sobre 2, foi o que eu escrevi aqui. Com isso, eu posso determinar as raízes ou os zeros da função. No caso aqui, 4 mais 2 dá 6, por 2 dá 3, x1 é 3. 4 menos 2 dá 2, por 2 dá 1, x2 é 1. Então, eu marquei aqui 1 e 3, observa? É exatamente onde está passando o ponto A e o ponto B, que são as abscissas. Beleza. Então, para construir a função do segundo grau, eu preciso determinar as raízes, já determinei. Eu tenho que calcular o vértice dela, né? Que é esse ponto aqui embaixo. Para determinar o vértice, eu tenho que determinar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice eu acho utilizando essa equação aqui, menos b sobre 2a. No caso ali o b é menos 4, então vai ficar menos 4, o a é 1 sobre 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais 4 sobre 2. O x do vértice vai dar 2. Foi exatamente o que eu escrevi aqui. Esse ponto aqui é o x do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a é menos delta b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Então, vai ficar 16 menos 12, vai dar menos 4. Sobre 4a, o a é 1. 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 sobre 4 está dando um y do vértice, menos 1. Foi o que eu escrevi aqui, observa. Então, nós achamos o x do vértice, que é 2, e o y do vértice, que é menos 1. Logo, a gente pôde determinar o vértice.
Bem, para construir o gráfico, saber onde que ele passa exatamente, eu vou ter que determinar o ponto de interseção entre essas funções. Para que eu determine um ponto de interseção, basta eu igualar as duas funções. Lá na aula de função do primeiro e do segundo grau, eu te expliquei isso com detalhes. Vem comigo. Bem, como eu quero determinar o ponto de interseção, basta igualar as funções que foram dadas. No caso, g de x está sendo igual a f de x. G de x, x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a f de x, que no caso é x mais 3. Passando o x para o outro lado e o 3 também para o outro lado, a gente vai encontrar x ao quadrado, menos 4x com menos x vai dar menos 5x. 3 com menos 3 dá 0, portanto, x ao quadrado menos 5x está sendo igual a 0. Eu coloquei o fator comum aqui, no caso é x. Então vai ficar x que multiplica x menos 5. Então o x está sendo 0 e o x está sendo 5. Certo? Então o x5 vai me dar um y, observa. Utilizando a equação do primeiro grau, y igual a x mais 3, quando o x é 5, coloca no lugar do x aqui o 5. Então vai ficar 5 mais 3 dá 8. Ou seja, quando o x for 5, o y vai ser 8. É exatamente esse ponto D aqui, observa. O ponto A, observa que quando o x é 1, o y é 0. O ponto B, quando o x é 3, o y também é 0. O ponto C, quando o x é 0, o y é 3. Determinei os pontos. Agora eu posso construir o meu gráfico da função do segundo grau. Vamos lá. Bem, primeira coisa que eu fiz foi marcar o vértice. Marquei o vértice. X do vértice 2, y do vértice menos 1. Determinei o vértice. Determinei as raízes, 1 e 3. Então, como essa função, o a é positiva, a concavidade é voltada para cima. E observa que o C, aqui, ó, esse cara é positivo, é mais 3. É exatamente onde toca essa parábola que está em preta, pontilhada, no eixo Y. O C é igual a 3. Então, essa parábola vai ser para cima, né? Passando no ponto 3, passando no 1 e no 3, que são as raízes, e vai subir. Até que ponto? Até o ponto 5 aqui, ó. Quando o x for 5, o y vai ser 8. Exatamente lá em cima. Com isso, a gente determina o gráfico da função, que está em preto. Beleza. Essa função f de x, por que ela está assim, Silvio? Observa que é uma função crescente. O a ali, ó, é 1, positivo. Então, é uma função crescente, onde o b também é 3. Está passando exatamente no ponto 3. E está tocando aqui embaixo no menos 3. Por quê? Porque se eu fizer, ó, x mais 3, fazer aqui, ó, x mais 3 igual a 0, o x vai dar menos 3, que no caso aqui é o zero da função. Então, tracei a reta f de x, passando no b, no caso aqui, da função do primeiro grau sendo 3, e fiz a parábola da função do segundo grau, passando pelas raízes 1 e 3, passando no C3, certo? E tocando lá em cima no ponto D, que é o ponto que eu acabei de determinar aqui, x5 e y8. Bem, quando eu traço f de x e a parábola, eu enxergo o seguinte, que eu estou tendo uma figura aqui dentro, ou seja, um quadrilátero. Como nós já sabemos o ponto A, B, C e D, nós podemos enxergar as figuras que estão formadas aqui dentro desse quadrilátero. Observa uma coisa aqui, ó. Essa medida aqui é 8. E essa aqui é 4. Logo, essa aqui também é 4. 8 menos 4 vai dar 4. Beleza? Vamos lá, vamos devagar. Vamos calcular agora as áreas. A área que está em vermelho é um triângulo. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura sobre 2. A base desse triângulo que está em pé vai ser 4 vezes a altura, que é 1, sobre 2. Ou seja, 4 vezes 1 sobre 2 vai me dar uma área de 2. A área 2, que está em verde. Observa que a área que está em verde é um trapézio, que está de cabeça para baixo. Quando o x for 1, o y é 4.
e quando o y for 4, né, o x vai ser 1. Portanto, eu observo o seguinte, que essa medida aqui, ó, a base maior, é 4 menos 1, no caso é 3. E a base menor é 3 menos 1, no caso é 2. Então, calculando a área do trapézio que está em verde, base maior 3, mais base menor 2, vezes a altura daqui até aqui, ó, é 4, de 0 até 4 é 4. Então, base maior é 3, mais a base menor que é 2, vezes a altura que é 4, sobre 2. 3 mais 2 vai dar 5, 5 vezes 4 vai dar 20. 20 por 2 vai dar uma área de 10. Bem, agora só falta calcular a área 3. A área 3 é a área de um triângulo, onde a base mede 3, observa, 4 menos 1, ó, vai dar 3. E a altura é 4, então vai ficar base vezes a altura sobre 2. Então, base é 3, né? Essa medida aqui é 3. E a altura é 4. 3 vezes 4 sobre 2, que vai dar 12 sobre 2, que vai me dar uma área 3, sendo 6. Portanto, a área do quadrilátero vai ser quem? Vai ser A1 mais A2 mais A3. A área do quadrilátero, vamos lá, A1, 2. 2. Mais a área 2, 10, mais a área 3, 6. 2 mais 10, 12, mais 6, 18. Ou seja, a área do quadrilátero é igual a 18. O que nos dá como gabarito, letra B de bola. Vamos para a próxima. Abre só um parênteses para mim antes de eu fazer a próxima questão. Eu sugiro que você estude muito bem função do primeiro grau e função do segundo grau lá nas aulas do módulo 4. Função do primeiro grau e função do segundo grau sempre cai nas provas dos colégios militares. É a questão certa. Então você tem que dominar isso, porque geralmente ele mistura a função do primeiro grau com a função do segundo grau. E aí você acaba se perdendo. Se você treinar lá, tem bastante questões anteriores similares a essa. Na verdade tem vários tipos, então vai lá, estuda a função do primeiro grau e a função do segundo grau com carinho, ok? Então vamos para a próxima questão.